pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na área de pitaia, mais uma vez. Vamos mostrar para vocês como está a situação das plantas. A gente está passando aí por mais de 30 dias de estiagem, num período bem seco, com uma temperatura alta. E eu vou mostrar para vocês essas plantas. Então, aqui temos a nossa área de pitaia. Assim, vejam que nesse período de estiagem o mato, depois daquele roço, vocês viram lá no vídeo do roço, o mato nem saiu do lugar, né? Não cresceu. E aqui estão nossas plantas. Existem algumas brotações que são aí provenientes do finalzinho das chuvas que aconteceram. Tá? Essa área não está irrigada, a gente vai organizar a irrigação dela em breve. E notem que as plantas começam a apresentar um tom avermelhado no cladóide, ó. E também, se você olhar para a planta, o cilindro central, aquele lenhozinho do centro, ele começa a ficar proeminente. As plantas murchas, você consegue dobrar elas com facilidade. Você começa a ver que quase todas as plantas estão com aquele lenhozinho central do cladóide proeminente. Você consegue ver ele de longe. Se você passar a mão, você consegue sentir esses cladóides proeminentes. É muito comum que isso aconteça e cesse o crescimento da pitaia, pare as brotações, ela pare de crescer, mas a gente tem que evitar que isso aconteça para que quando ela começar a florar, exista um número de gemas ativas em quantidade razoável para a gente ter um bom número de flor. Já em situações mais graves, a gente começa a ver um pouco de queimadura do cladóide. Então, ó, o cladóide todo enrugado, murcho, e ele começa a amarelar, dando sinais de queimadura. Essas queimaduras também estão relacionadas com a intensidade luminosa. Como foi feito poda, eu mostrei para vocês a poda do tutor vivo, e ele estava bastante cheio de folhagem que sombreava a pitaia. Então, quando essas plantas passaram a tomar luz solar direta, elas tendem a queimar um pouco. É normal que isso aconteça, mas a gente tem que evitar que aconteça muito, né? Um caso ou outro pode passar despercebido, mas isso não pode acontecer de uma forma geral na tua plantação. Outro caso muito comum, quando essas pitaias estão murchando, é que o cladóide dobre, ele tende a quebrar. Então veja que aqui existe uma dobra desse cladóide. Esse cladóide dobrou. Então olha só, era um cladóide aqui, ó, que estava crescendo, e com o peso e o murchamento esse cladóide quebrou. Eu não vou fazer a retirada desse cladóide, ele vai ficar aqui. Eu vou tentar recuperar essa planta e esperar que novas brotações saiam, ó, como está saindo aqui, ó, a partir dessa posição onde ele está dobrado. Em alguns casos foi feito poda de formação de topo, mas na maioria das plantas aqui eu não fiz poda de formação de topo. Eu deixei o cladóide crescer de forma natural. Mas notem que dá para perceber visualmente que essa planta está muito murcha. Essa planta está passando por um estresse hídrico severo. E essa situação acontece em todos os materiais. Tanto nessa aqui, branca, ó, uma pitaia de polpa branca. Essa daqui é uma pitaia de polpa vermelha. E aqui é uma pitaia pink, que também está com sintomas de murcha. Então esses são os três materiais que estão aqui na minha área produtiva e todos eles estão passando por essa situação de murcha. Outro problema comum que pode acontecer com plantas que estão passando por uma situação de alta temperatura e de baixa umidade é acontecer a queima do ponteiro da pitaia. Essa ponta aqui era onde a pitaia começava a crescer. Ela é a posição mais tenra das células. As células são mais sensíveis e com a alta temperatura e a falta de umidade, essas células elas vão queimar, vão morrer, e isso vai causar um dano e um atraso no crescimento dessa pitaia. Isso também acontece, está acontecendo com menos intensidade, né? São alguns casos, não é em todo lugar que tem isso, mas aparece também algumas plantas nessa situação. Bom, então de problema a gente já está cheio, né? Vamos buscar a solução. Óbvio, se está faltando água, a solução seria irrigar, seria trazer água para essas plantas. Mas trazer água por si só, numa situação de semiárido, em que a água não é um insumo que você encontra com facilidade, a gente precisa de algumas outras medidas para
melhoria da qualidade dessas plantas e para o manejo correto, o uso eficiente dessa água. Uma coisa que nós podemos fazer é aderir ao uso de cobertura morta no tronco da pitaia. Então, a pitaia, como nós sabemos, precisa de bastante matéria orgânica. Então, se aqui nós temos uma boa quantidade de cobertura morta protegendo esse solo não vai ficar seco. Ou a umidade vai durar mais tempo no solo, permitindo que a gente faça um turno de rega maior. O que é esse turno de rega? É o tempo que demora entre uma irrigação e outra. Obviamente eu pretendo colocar um sistema de irrigação aqui por gotejamento para salvar essas plantas. Eu não tenho recurso hídrico bastante para fazer uma irrigação como deveria ser, mas a gente consegue fazer uma irrigação de salvamento e utilizando de algumas técnicas de aplicação de matéria orgânica e uso de cobertura morta, a gente consegue fazer um manejo melhor da água nessa área. Bem, como vocês podem ver, aqui atrás de mim já tem uma linha, um adutor, né? São canos de 50 milímetros. Esse cano é o que vai trazer água para esse local, para essa área que está sendo cultivada, e eu vou utilizar ele para fazer essa irrigação de salvamento. Mais para frente eu vou mostrar para vocês em vídeo como que eu estou montando a estrutura e quais são os materiais que eu estou utilizando para fazer essa irrigação. Então, um abraço para vocês, deixem seu like e se inscrevam no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!